Fala pessoal, professor Léo aqui. Galera, nós vamos agora ter uma aulinha sobre Aristóteles para nós fecharmos o nosso conjunto aí de 4 aulas sobre o período clássico da história da filosofia grega. Nós já tivemos até agora uma aula sobre sofistas, uma aula sobre Sócrates, uma aula sobre Platão, e agora teremos aula sobre Aristóteles, onde a gente fecha aí esse bloco tratando do período clássico da história da filosofia grega, tá certo? Eu comentei na última aula agora, que eu falei sobre Platão, e vou comentar agora, tá? Essa aula aqui é aquela aulinha para explodir a cabeça, para a gente chegar no final dela pensando o que que eu estou fazendo aqui, tá? Mas eu vou tentar trabalhar aqui o conceito da forma mais simples possível. Deixe-me só fazer uma observação. No caso do Aristóteles, nós temos uma quantidade imensa de conceitos, uma quantidade gigantesca de coisas sobre as quais o Aristóteles falou, tanto que o Aristóteles ele é considerado aí uma espécie de sistematizador da filosofia. Ele vai pegar várias áreas, vai organizar essas áreas, aí ele vai falar sobre ética, ele vai falar sobre política, ele vai falar sobre metafísica, ele vai falar sobre estética, enfim, ele vai falar sobre um monte de coisa. Essas áreas todas nós vamos abordando aí ao longo dos nossos vídeos. Porém, na nossa organização, eu vou trabalhar apenas com a teoria ou com os conceitos que vão ali contrapor, ou pelo menos completar, eu diria, ou aprofundar, ou discordar uma parte, completar em outra, enfim, depois você vai escolher. A teoria das ideias do Platão. Tá? Então, nesta aula, eu vou focar nesse aspecto específico. Os outros pontos sobre Aristóteles, como eu falei, a gente vai conversar mais na frente. Tá certo? Eu vou contrapor a ideia do Platão. Eu gosto sempre daquela revisada no começo, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou primeiro falar alguns dados biográficos do Aristóteles, depois eu dou uma retomada no Platão, e aí eu já engato a ideia do Aristóteles. Acho que fica mais fácil assim, tá certo? Vamos lá. Então, assim, gente, o Aristóteles, diferente do Platão e do Sócrates, ele não era de Atenas, tá? Ele era da Macedônia, da região de Estagira. Isso aqui vai ser bastante importante. Porque pensa o seguinte, o Aristóteles, um estagirita, vem da Macedônia e vai até Atenas. Lá em Atenas, ele vai estudar na Academia Platônica, lembra? Academia lá, matemática, filosofia. Ele vai estudar na Academia Platônica durante um tempo, vai se tornar o mais brilhante aluno do Platão, vai se tornar professor na academia, e todo mundo, né, começou a pensar. Depois da morte do Platão, é meio óbvio que o Aristóteles assuma a liderança da academia. Ele é o aluno mais destacado que o Platão tem. Porém, as coisas não saíram como o Aristóteles pensava, justamente por ele ser estagirita, por ele não ser ateniense. Quando o Platão morre, a liderança da academia não passa para o Aristóteles. E isso deixa ele irritadíssimo, decepcionado. Ele sai de Atenas, roda ali por alguns lugares ali, algumas cidades, até que ele é chamado para voltar à Macedônia. E lá na Macedônia, olha que legal esta informação, ele vai se tornar tutor, professor de um jovem rapaz chamado Alexandre Magno, que depois de um tempo se tornará ali o imperador da Macedônia e vai entrar para a história com o nome de Alexandre o Grande. É isso mesmo. O Aristóteles ele foi professor de Alexandre o Grande até o momento em que o Alexandre o Grande ainda não era imperador, né? O Alexandre o Grande era filho do rei da Macedônia, ali o Filipe II. Depois da morte do Filipe II, o Alexandre o Grande vai assumir o império. Aí, nesse momento, o Aristóteles deixa de ser professor dele. Só que aí, né, eu costumo dizer que o mundo não gira, né? O mundo capota. O que que acontece? O Alexandre o Grande, ele vai dominar toda a Grécia, inclusive Atenas, coisa que o pai dele já havia começado, né? Mas ele vai dominar ali todas as cidades gregas, inclusive Atenas. Como ele domina Atenas, o Aristóteles volta para Atenas, aí ele vai pegar ali um pedaço de terra para ele, um terreno ali para ele, e vai fundar a sua própria escola, do tipo, academia que nada, eu quero a minha própria escola. E aí ele funda, gente. Ele funda a escola dele, que é o Liceu. Aí eu quero só fazer uma comparação do Liceu com a Academia Platônica. Enquanto a Academia Platônica, ela dava bastante importância assim para
para matemática, né, até pela influência pitagórica que o Platão tem, o Liceu Aristotélico não. O Liceu Aristotélico ele vai dar bastante importância para as ciências da natureza, tá? O Liceu Aristotélico ele vai trabalhar muito com física, química, biologia, claro, né, gente? Dentro daquilo que era possível trabalhar na época, né? Talvez eu esteja até exagerando falando desses componentes assim separados, mas pensar que o Aristóteles ele vai dar muita importância para essas questões da ciência da natureza, até um detalhe legal. Cada vez que o Alexandre o Grande chegava num lugar novo, né? Que o Alexandre dominou coisa pra caramba. Cada vez que o Alexandre dominava um lugar diferente e ele via alguma espécie ali, algum exemplar de uma planta diferente, ele pegava e mandava isso lá para o Liceu, lá para Aristóteles. Aí o Aristóteles colocava isso ali e o Aristóteles ele tinha um hábito curioso. As aulas dele não era uma aula tipo assim a gente está acostumado, né? Professor em pé, aluno sentado e né, o professor falando ali. As aulas do Aristóteles eram aulas assim onde os alunos andavam muito. Eles passeavam por entre ali as árvores, entre, enfim, aquilo que tinha no liceu. Tanto que os alunos do Aristóteles vão receber o apelido de peripatéticos. Peripatéticos vem do grego peripatos. Peripatos significam os que passeiam, justamente porque o Aristóteles tinha esse hábito, né? Tipo assim, o Platão lá na academia, enquanto estava vivo, obviamente, né, dava aquelas aulas mais teóricas, enquanto o Aristóteles no liceu, ele vai dar aquele tipo de aula mais prática, tá? Então aqui alguns dados biográficos interessantes sobre Aristóteles. Em relação à produção, o Aristóteles vai produzir uma quantidade imensa de livros, imensa, tá? O que chega até a gente, aí tem, né, umas certas divergências. Alguns trabalham com 22 obras, outras 31 obras, outros 40 obras, dependendo do que você considerar obra, o que você considerar uma carta, uma epístola, enfim. O fato é que ele escreve bastante coisa, né? Eu coloquei ali 31 livros, que provavelmente é o que chegou até a gente, mas esse número ele pode variar um pouquinho, tá certo? Bom, feito isto, deixa agora eu retomar uma ideia do Platão para então ir para a contraposição dessa ideia, tá, que o Aristóteles vai fazer. A grande ideia do Platão era o seguinte: existem dois mundos. O tal do, aqui em cima, gente, ó, um mundo sensível, que é esse aqui, e um mundo inteligível, ou um mundo das formas. Se você quer conhecer uma coisa de verdade, olha a expressão que eu vou usar. Se você quer conhecer um ser de verdade, através do seu intelecto, você deve alcançar a forma daquele ser. Então lembra, né? Minha velha e boa canequinha do Flamengo. Eu tenho várias canecas do Flamengo aqui. Todas essas canecas são canecas diferentes, mas que possuem alguma coisa que as tornam caneca. Esta coisa é a forma. Esta forma, o Platão diz que você atinge através do intelecto. Assim como você tem a ideia de bem, de belo, de amor, de justiça, que são conceitos que estão neste mundo inteligível, né, no mundo das formas, que você atinge através enfim, da filosofia, do pensamento, da racionalidade. Vem um Aristóteles e vai dizer o seguinte: sou amigo de Platão, porém mais amigo da filosofia. Tipo assim, gosto pra caramba do Platão, mas ele viajou bonito, bonito. A ideia do Aristóteles é o seguinte: quer entender o que um ser é? Olhe para este ser, porque não há dois mundos. O que existe é este mundo aqui. Então, se você quer entender as coisas, olhe para este mundo. É através do olhar, olha bem, da experiência que você vai entender o que os seres são. Lembra que eu falei na aula do Platão? O Platão considerava os sentidos algo ruim, porque os sentidos eles podem te enganar. A visão, o tato, o olfato, eles podem te enganar. O Aristóteles diz que não. O Aristóteles diz que os seres, eles são conhecidos através dos sentidos. Então percebe que já há algumas diferenças, né? Só para a gente organizar um pouquinho essas diferenças. Olha só. Platão, Atenas. Aristóteles, Macedônia. Platão, academia. Aristóteles, Liceu. Academia, matemática. Liceu, ciências naturais. Platão, dois mundos. Aristóteles, só esse mundo aqui. Platão, os sentidos podem me enganar. Aristóteles, os sentidos podem me gerar conhecimento. Percebe como aqui já tem bastante diferença? Feito todas assim, essa parte mais introdutória de alguns conceitos, vamos entrar então aqui de fato, na teoria que o Aristóteles vai fazer, onde ele vai agora contrapor a teoria das ideias. E aí a gente precisa entender alguns conceitos e depois juntar todos eles, tá? Vamos lá, vamos começar. Primeiro aqui, nós temos o conceito de substância.
Para facilitar, a gente vai pensar o seguinte: substâncias são os seres individuais. Esta caneca é uma substância, este celular é uma substância, esse relógio é uma substância, ok? Eu sou uma substância. Esse caderno que eu estou aqui na minha frente é uma substância, tá? As substâncias, elas possuem essência e acidente. Essência é o que torna aquela substância, aquele ser, o que ele é, e acidente é o que, se tiver ou não, não faz diferença. Pensa o seguinte: nessa caneca tem alguma coisa que faz eu chamar ela de caneca e não de copo, certo? Então, isto que faz eu chamar isso aqui de caneca e não de copo, é o que eu chamaria de essência. Porém, aqui há alguma coisa que, se eu trocar, por exemplo, se essa caneca fosse branca, eu continuaria chamando de caneca. Então, a cor é um acidente, ok? Então, vamos lá. Substância é um ser. Esse ser, ele possui essência e acidente. Essência é o que faz este ser ser ele mesmo, isso, e essência é isso, e acidente é o que, se aquele ser tiver ou não, não faz diferença. Essa camiseta. Pensa, essa camiseta é uma substância. Esta camiseta tem alguma coisa que faz eu chamar ela de camiseta e não de moletom. Ela é preta. Ela poderia ser vermelha. Ela poderia ser branca. O branco, o vermelho, acidente. Ela poderia ser maior, poderia ser menor. Acidente. Tudo aquilo que não altera o ser é acidente. Aquilo que faz eu chamar o ser de uma outra forma, aí é algo que é essencial naquele ser. Beleza? Primeiro dos conceitos. Vamos avançando nos conceitos, depois eu vou juntar tudo, tá? Uma substância, ou um ser, ele também é influenciado pela chamada teoria das quatro causas. Aí agora eu quero que você fique ligado aqui. Vou falar devagar e depois eu vou dando exemplos. O Aristóteles diz que, para você compreender uma substância, compreender o ser, você precisa entender as causas deste ser ou desta substância. As quatro causas são causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Vou falar com calma. Causa material, a matéria de que o ser é feito. Causa formal, a forma daquele ser, daquela substância. Causa eficiente, quem fez aquele ser. Causa final, para que aquele ser serve. Vamos pensar em exemplos, tá? Então, eu tenho, por exemplo, sei lá, esse caderno, tá? Esse caderno, essa substância aqui, ela possui essência e acidente, correto? Só que ela também possui a causa material. Causa material é a matéria que é feita. Então, vamos pensar o seguinte: aqui eu tenho papel, certo? Aqui está a causa material. Causa formal, a forma desse caderno, a forma que ele possui. Causa eficiente, quem fez esse caderno? Um caderneiro? Piada ruim, né? Enfim, causa eficiente é quem fez, tá? Causa final, para que serve? Para registrar. Agora, deixa eu pegar minha caneca. Minha caneca possui matéria. Agora, né? Que matéria será isso aqui? Cerâmica, talvez? Enfim, vamos supor que seja cerâmica. Então, aqui está a matéria. Tem a forma dela, que é a forma de caneca, não é, por exemplo, forma de copo, forma de caneca. Causa eficiente. Quem fez essa caneca? O canequeiro? Rapaz, caderneiro, canequeiro. Enfim, vamos supor que seja um artesão, certo? E causa final. Guardar líquido. Por exemplo, aqui dentro tem água, tá? Então, vamos lá. Aristóteles diz o seguinte: para eu compreender um ser, uma substância, eu preciso entender que esse ser ou substância possui causa material, causa formal, causa eficiente, causa final, possui essência e acidente. Essência, o que faz o ser ser ele mesmo. Acidente, o que, se tiver ou não, não altera o ser, alguma característica que pode ser retirada, que não muda nada. Aí tem, para entender este ser, as quatro causas. Causa material, a matéria que o ser é formado. Causa formal, a forma do ser. Causa eficiente, quem fez aquele ser. Causa final, para que aquele ser serve. Perceba o seguinte: o Platão diria o seguinte: o mais importante é a causa formal, a forma daquele ser. Então, dessas quatro que Aristóteles está dizendo, a forma é o que é importante. Forma essa que é atingida pelo intelecto. O Aristóteles diria: não viaja, Platão. A forma é importante? É, mas ela é uma das causas, que eu preciso juntar as outras três para, de fato, entender o ser. Quer entender o ser? Não tem nada que olhar para outro mundo, até porque não há outro mundo. Olhe para o próprio ser e identifique essas quatro causas. Ok? Só que ainda não terminou. Aristóteles diz o seguinte: quer entender um ser ou uma substância? Entenda que ele possui essência, entenda que ele possui acidente,
Entenda que ele possui quatro causas, mas entenda que este ser também existe em ato e potência. Ato é aquilo que o ser é, no momento em que eu estou enunciando, falando, olhando para ele. E potência é aquilo que um ser pode se tornar. Vamos lá. Exemplos. Pensa no seguinte. Pensa num ovo de galinha. Esse ovo de galinha, ele existe em ato e potência. O que que esse ovo de galinha é em ato? Ovo de galinha. O que que este ovo de galinha é em potência? Um pitinho. Aí, olha agora, olha agora. Suponha que este ovo atualizou a sua potência. Então, este ovo passou de ovo a pintinho. Agora, o que que esse pintinho é em ato? Pintinho. O que que ele é em potência? Uma galinha. Suponha que esse pintinho atualizou a sua potência. Então, ele virou galinha. O que que esta galinha é em ato? Galinha. O que que essa galinha é em potência? Frango assado. Um recheio de uma coxinha. Aliás, gente, eu adoro coxinha, tá? Quando chegar mais perto de prova, nós conversaremos melhor sobre isso. Deixa eu falar. Então, assim, o Aristóteles diz isso. Você quer entender as coisas? Entenda que o ser possui tudo isso, tá? Então, quer ver uma coisa? Vamos lá. Vamos pegar agora um exemplo, vou usar um exemplo clássico. Uma estátua de mármore do Alexandre o Grande. Está aqui, uma estátua de mármore do Alexandre o Grande. Essa estátua do Alexandre, ela possui essência e acidente. Tem alguma coisa que faz ela ser a estátua do Alexandre o Grande e não a estátua do Júlio César. Ela possui acidente. Ela é desse tamanho, poderia ser desse. Ela é preta, poderia ser branca. Essa estátua do Alexandre possui matéria, mármore, possui forma, forma de Alexandre, possui causa eficiente, o artesão, possui causa final, embelezar algum ambiente. Essa estátua do Alexandre, ela existe em ato e potência. Em ato agora, ela é a estátua do Alexandre. Em potência, eu posso pegar essa estátua do Alexandre, pegar um pedaço e agora ela serve ali para embelezar. Mas eu posso pegar ela, picar em pedaços, e esses pedaços que eu vou picar pode servir como apoio de porta. Percebe? Fechando tudo isso, o Aristóteles diz: ato e potência é o movimento para frente das coisas. As coisas vão se alterando, sempre ato e potência. Só que se eu pensar para trás, se eu pensar para trás, o Aristóteles diz que eu vou voltando, 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 voltando. Por exemplo, pensa o seguinte: eu, Léo, existo em ato e potência. Em ato eu sou um adulto, em potência eu sou um idoso. Eu possuo causa eficiente. Quem me fez? Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe possuem suas causas eficientes, meus avós. Eu vou voltando, 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 voltando. Eu não posso voltar para sempre. Vai chegar uma hora que eu vou ter que bater numa primeira causa. Aí, o Aristóteles vai dizer: esta primeira causa é o motor imóvel. Uma energia, olha bem, uma espécie de uma energia que deu o start no universo. É essa energia que botou o universo em movimento. Pense assim, lá no início, o que que existia? O universo, que não foi criado, ele sempre existiu, na visão de Aristóteles, e esse motor imóvel, essa força, essa energia. Essa energia, ela deu impulso ao processo de ato e potência no universo. E aí o universo começou a se mover, começou a passar do seu ato à sua potência. É este motor imóvel que controla o movimento de ato e potência. Por que que esse motor ele é imóvel? Porque ele é um motor que move, mas ele não é movido. Por isso que ele é imóvel. O Aristóteles diz: este motor é o único ser que existe em ato puro, porque ele é tudo o que ele deveria ser. Ele não tem nada para se tornar. Ele não tem potência a atingir. Ele já é o que ele deveria ser. Não à toa que depois os filósofos cristãos vão fazer uma comparação bem óbvia desse motor com Deus. Mas aí eu vou deixar lá para frente. Tá certo? Galera, falei que a aula de hoje era loucura, né? Essa aula do Aristóteles era loucura. Tá certo? Então eu vou dar aquela revisada que eu faço sempre, e aí vamos fechar o período clássico agora com Aristóteles. Tá certo? Então vamos lá. Aristóteles, um cara que nasceu em Estagira, na Macedônia. Depois de um momento, ele vem estudar com Platão na academia. Estuda com Platão, não assume a liderança da academia, sai de Atenas, onde ficava a academia. Depois de um tempo, é chamado para ser tutor do Alexandre o Grande. Ele se torna tutor, professor do Alexandre o Grande, até o Alexandre o Grande se tornar imperador da Macedônia. Depois disso, o Aristóteles volta para Atenas, funda uma escola chamada Liceu, onde ele dá importância para as questões da ciência da natureza. Os alunos de Aristóteles eram chamados de peripatéticos porque passeavam ali durante o Liceu para ter as aulas. Aristóteles deixou para a gente 31 obras,
Lembrando que esse número pode variar a depender da fonte que você pesquisar. O Aristóteles vai contrapor a teoria das ideias do Platão, dizendo que, para você entender um ser ou uma substância, olhe para este mundo, para este ser, para esta substância. Este ser sempre vai possuir essência e acidente, ou seja, aquilo que faz o ser ser ele mesmo, e o acidente, aquilo que se trocar ou não no ser, não faz diferença. Este ser também possui quatro causas: a matéria que o formou, causa material, a forma que ele possui, a causa eficiente, quem fez aquele ser, e a causa final, para que aquele ser serve. Este ser também existe sempre em ato e potência. Ato é o que o ser é, potência é o que o ser pode ser. Lembrando que este processo de passagem do ato à potência, na visão do Aristóteles, é controlada pelo chamado motor imóvel. Aquele motor que lá no início, né, lá no início, no processo ali de início do universo, deu início ao movimento do nosso universo. Ok? Bom, gente, espero que tenha compreendido. A aula, como eu já imaginei, ficou grande, né? Porque Aristóteles é complexo, mas espero que você tenha compreendido aqui as teses aristotélicas e encerramos agora o período clássico da história da filosofia grega. Nas próximas aulas, estudaremos o período helenístico, também numa série aí de algumas aulas. Beleza, galera? Abraço a todos e até a próxima.